TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós vamos falar sobre um grupo lendário chamado Neo Animation, nesse trabalho do tokusatsu.com.br de manter vivo a história da Tokunet, certo, Kuroda? Certíssimo. E esse pessoal, eu sou o Kuroda e eu já tive a oportunidade de dizer para alguns deles, e vou poder dizer para muitos outros agora, né, que o que eles fizeram, criaram, foi aí parte culpada do que a gente seguiu aí adiante, do que a gente fez na nossa vida, do que a gente faz até hoje, quando o assunto é sala de exibição, sala de fã-clube, né, tudo isso que a gente faz. Então, para mim é uma honra estar aqui com esses caras hoje. E um ponto legal aqui que vai ter até um participante da nossa equipe que também tem uma história para contar, da Neo Animation. Kuroda, e quem está conosco para contar sobre a Neo Animation, lembrando você, ouvinte, que tem lá no nosso YouTube, no canal TokuCast, porque nós temos 2 canais, né? No TokuCast tem uma live com um dos participantes que está aqui e um outro participante outra pessoa que já participa do TokuCast também, que é o Jamil. Já tem uma live lá de mais de 1 hora contando muita coisa legal sobre a Neo Animation. E hoje esse TokuCast acaba sendo um complemento com mais histórias, com mais bate-papo sobre esse grupo. Eu vou usar a alcunha de lendário quando eu me referir a Neo Animation. Vamos lá, Kuroda, quem está conosco? Bom, vamos começar então aqui com ele que já faz parte do grupo, que tá aqui, já participou muitas vezes, nosso professor de história favorito, obituário. Esse cara sabe dar um obituário como ninguém. Sr. Fábio Ferreira, o Ultra Gago, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Venha passar um domingo divertido com o Neo Animation. Muito bom, eu já ia perguntar, Gago, essa semana, quem perdemos essa semana? Mas não temos ainda, né? O obituário da semana tá tranquilo. Tá sem atualização. Tá bom. Temos ele que eu acho que é uma das pessoas que eu mais lembro e que em atividade, fazendo coisas, né? Conhecido agora, por sinal, Looper, teceu elogios, ele tava feliz demais que quase chegou a conhecer ele. Temos o Kaiju O54, mas aqui a gente conhece ele como Adriano A1. A1, seja bem-vindo. Boa noite a todos, Kuroda, Gil, Gago, Koji, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, vindo da Ilha dos Monstros. Muito bom. Depois a gente precisa entender mais o que é esse Kaiju 54, porque não é todo mundo que sabe não, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E ele que participou da nossa live especial do TokuCast TV ao vivo, recentemente, assista. Temos ele, Koji Nomura. Koji, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado aí. Aí, galera, salve aí a todos. Koji aqui falando. Obrigado pelo convite aí. E bora lá, né? Falar um pouco sobre o nosso grupo, as nossas aventuras, relembrando aí os tempos aí que nós garimpávamos aí a liberdade, explorávamos a liberdade e fazemos aí o tempo que fizemos as nossas exibições aí por aí. Vamos lá. Enquanto a gente tira o mofo das nossas fitas VHS, o nosso editor Rafael vai tocar o trecho de alguma coisa pra vocês aí, claro que é sobre Tokusatsu, enquanto a gente se prepara pra falar sobre Neo Animation. Jaspion. Agora também em vídeo. Esquadrão Especial Winspector.
procure em sua locadora. Um lançamento Intermovies. Vamos lá, pessoal, falar de Neo Animation aqui no TokuCast. Quando eu falo que ele é um dos mais importantes, lendários, né? Grupos aí, um dos pioneiros da difusão de cultura pop japonesa no Brasil, eu não estou exagerando. Claro que tem outros grupos, né, dos anos 90, antes, depois, durante, mas para nós, fãs de Tokusatsu, pelo menos para nós aqui, principalmente de São Paulo, foi um grupo super importante. Inclusive desse grupo saiu grandes nomes, como esses dois que estão aqui conosco, como outros nomes famosos aí, como Ricardo Cruz, etc. Né? Vamos falar de mais alguns aqui. E é sempre, para nós aqui no tokusatsu.com.br, é muito importante, né, manter a história viva do fandom de Tokusatsu, né, que hoje nós chamamos o fandom todo de Tokunet, mas para nós é importante manter não só vivo a história do fandom em relação a fóruns de discussão, mas também a grupos de exibição também, né? E a Neo é uma das pioneiras aí, para nós ela é lendária, porque eu e o Kuroda, por exemplo, já somos de uma geração que descobriu a Neo através de Revista Herói, através de Henshin, através de outras formas, né, outros formatos de informação. Apesar que eu descobri a Neo antes da Henshin, na verdade, e a minha primeira vez na Neo foi antes disso. Mas daqui a pouco a gente conta melhor pra vocês. E Kuroda, a gente pode dar o primeiro passo perguntando pro Koji, principalmente, que é o mais antigo, né, em atividade aí na Neo, como que a Neo começou. É isso aí. O mais antigo, não estamos aqui em nenhum momento chamando ninguém de velho, tá? O único velho aqui falar... é o Gago. O Gago é o único velho, sim. Sim, dizem que o Gago já era idoso quando ele apareceu na Neo a primeira vez. Ele já apareceu já bem de idade, né? Isso, exatamente. Mas vamos lá, Koji. Então, a gente, no nosso papo ao vivo, eu principalmente, né, que achei até curioso por saber que já existiam alguns grupos de encontro, de exibições aí, chegou a se falar no próprio Campo de Marte, mas a história da Neo começa lá na Gibiteca, é isso? Na Vila Mariana? Isso mesmo, começou lá na Gibiteca em Fio, que ficava lá na Biblioteca Viriato Correia, na Avenida Sena Madureira, na Vila Mariana, né? O grupo nasceu ali, né, através da reunião de amigos, né, que iam se encontrar lá, né, nas exibições da Orcade, né, que já era um grupo conhecido que fazia exibições de animes, né, apenas animes. Né, só teve uma vez que ela fez uma exibição de Tokusatsu, que foi num evento especial chamado Jubileu de Prata do Ultraman em 1991, né, só isso. Mas depois disso só fez apenas exibições de anime. E o grupo, né, o grupo de amigos ali se reuniram ali e decidiram, vamos fazer um grupo também para fazer exibição de anime, mas também vamos exibir Tokusatsu, né? Porque ninguém passa Tokusatsu aqui. Vamos exibir também. E aí surgiu a ideia e a galera se juntou. E o Michel, né, Michel Matsuda, né, que foi a pessoa que deu o start nisso tudo, né, foi conversar lá com a diretoria da Gibiteca, que cuidava ali do espaço, né, do auditório que tinha ali na biblioteca, e foi concedido para nós o terceiro domingo, né, porque cada semana do mês um grupo fazia a sua apresentação, né, a sua exibição, né. No primeiro domingo do mês era sempre a Orcade. No segundo domingo do mês era o grupo Solar 7, que era um grupo só de ficção científica. E ganhamos aí o terceiro domingo e passamos a fazer a exibição a partir de dezembro de 1995. E daí em diante fomos até o dia que nos mudamos, né? Quando a Gibiteca foi transferida lá para o Centro Cultural, e ficamos por lá até 2007. Uma coisa que eu não perguntei na live, e agora que eu me toquei, só aproveitando, o nome Neo Animation, você soube, quando o Michel falou na época, de onde surgiu esse nome?
Ou não sei sim. se o seu... Sim, tem uma origem curiosa, né? Dois membros, né, que fizeram parte da primeira formação, né? Todo mundo ficou quebrando cabeça que nome ia dar, né? Aí veio, através desses dois membros, né, veio o nome, a palavra Neo, né? Um deles pensou no Neo lembrando de Neo Tóquio, né, de Akira. O outro de Neo Geo, né? Por causa do console Neo Geo da SNK, porque o cara era gamer doente. Aí ele veio essa palavra e juntou com animation, né? Porque ia tratar sobre animações, essas coisas e tal, e virou Neo Animation. Tá aí a origem aí do nome aí. Boa. E aí, Code, você já aproveitando, como que você chegou? Como que você soube da ANEL, ou como que você soube dessa exibição? Como que aí eu vou perguntar isso pra todos, mas já aproveitando que você tá aqui falando comigo. Bom, primeiro que tem um dedo do A1 no meio aí, tá? Eu vou explicar por quê. Em 95, começou aquela explosão dos animes, né? Por causa do Saint Seiya, né? Cavaleiro do Zodíaco. E aí a Abrademi, né, a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá, promoveu um curso de mangá, né, para quem quisesse aprender a desenhar mangá. Eu fui lá, tá, né, já desenhava, eu queria aprender, né, a desenvolver a técnica de mangá, e daí em diante eu não parei mais, né. Aí todo ano a Abrademi fazia um workshop disso daí. Aí em 97 eu me inscrevi num outro curso, um curso com maior tempo de duração, né? Deu acho que foram 4 módulos, se não me engano. E aí no último módulo eu concluí, né, lá na própria Abrademi, que eles realizavam lá na Fundação Shizuoka, ali na Avenida Liberdade, né? Fica ali na Liberdade, ali próximo do metrô São Joaquim. Sempre faziam os eventos ali, né? Inclusive, o antigo evento de mangá deles, o Mangacon, era realizado por lá também. E nisso, quando terminou o curso, eles fizeram uma reunião ali com membros e associados. Eu era um deles, né? Associado, não membro, associado, né? Para participar ali e tal. Uma reuniãozinha básica e tal. E quem me aparece ali? Adriano, senhor A1. Né? Por quê? Porque ele combinou de se encontrar com o Michel ali, né, para pegar algumas fitas ali, né, e antes do Michel aparecer, o A1 sentou do meu lado, ele viu ali na mesa, que eu deixei ali exposta na mesa, uns livros, né, um deles era um livro especial, né, chamado Teribikun Deluxe, né, que falava do Inspector, e mais 2 Teribi Magadin, né, de 1991. Aí o A1, na hora que viu, né, Adriano? Quando o Adriano viu aquilo ali, quase chorou. Peraí, você esqueceu de uma coisa, Koji. Você estava com uma fita com 4 episódios do Chojin Sentai Jetman, que aí eu fiquei mais louco ainda. Ah, é. Eu levei, eu tinha, não sei porque tava na minha mochila, né? Eu falei que eu tinha, né? Inclusive eu te emprestei essa fita, né? Você gostou pra caramba, né? Você nunca tinha visto ainda. E nisso apareceu o Michel, né? E aí o Michel apareceu e tal. Aliás, o nome Neo Animation eu já tinha visto sim antes. Eu vi numas matérias daquela antiga revista Heróis do Futuro que o Michel escrevia, fazia matérias de Tokusatsu. E uma das matérias mais da hora que ele fez foi a do X-Draft, que a gente estava comentando agora há pouco, antes da gravação. O X-Draft, só para você ter uma ideia, essa matéria é uma matéria dupla, foram 2 edições que o Michel fez. Ele fez uma matéria super detalhada disso daí. E aí, sempre no final da matéria, quando ele registra o nome dele, ele coloca ali também como Neo Animation, né? Tava lá, Michel Matsuda, Neo Animation. Eu falei, caramba, o que é esse Neo Animation? Aí eu fiquei na dúvida, eu falei, eu preciso conhecer isso daí, eu quero saber o que é isso, né? E foi nesse dia aí da Abrademi, quando o Michel apareceu, né, por causa do Adriano, que eu acabei conhecendo o Neo Animation. Conheci o Michel, trocamos ideia, né, e nesse mesmo dia já me enturmei com a galera, né, já entrei dentro do grupo e de lá pra cá não saí mais. Boa.
Você, como que é a sua história na NEL? Bem, é uma coisa curiosa, né? Posso dizer para vocês que esse lance de grupos, né, de exibição, uma coisa, um puxa o outro. Através daquela revista Animax, né, do Sérgio Peixoto, né, eu fiquei sabendo também sobre as exibições da Arcade, né, na época, né. Tudo começa com a Arcade, mais ou menos, né. E foi no ano de 97, né, e através dessa revista Animax, que fazia a propaganda da Gibitec em Fio, né, lá na Cena Madureira, eu conheci um grupo, não sei se vocês conhecem, o Japan Sunset. Vocês já ouviram falar? O Japan Sunset do Fábio Shin, a escola. Exatamente, o grande Fábio Shin. Sim, Fábio exatamente. Shin, sim. Aí, só que aquilo, eu naquela sede, né, de conhecer gente nova, né, preciso conhecer gente do meio também, né, que gosta também do que eu gosto, de tokusatsu, de anime. Aí eu fui lá, conheci o pessoal super gente boa, me receberam super bem, né. Aí peguei uma amizade lá com o pessoal, comecei a frequentar, né, a Gibitec em Fio, né, no ano de 97. Aí, a partir daí, todo domingo, batia cartão lá, né, na Gibitec em Fio, para se encontrar com o pessoal. Aí, um belo dia, sem eu saber, né, sobre as exibições do NEL, calhou de eu estar lá um domingo que o NEO Animation estava exibindo, né? Eu falei, mas peraí, mas isso aqui não é o Arcade, né? Que está exibindo aí. Só que assim, ninguém sabia explicar quem era. Eu acho que nem o pessoal do Japan Sunset sabia quem era o NEO Animation. Aí eu cheguei lá na porta do auditório, comecei a ver, o pessoal estava exibindo lá. Nossa, eu não me lembro muito bem o que eles estavam exibindo na época, né? E assim, aí eu comecei a trocar ideia. Quem estava na porta? O criador do próprio Animation, né, o Misha Matsuda. Comecei a conversar com ele e tal. Aí eu falei, poxa, que legal. E ele vendo o meu interesse, né? Aí ele falou, você gosta de... Não, na época a gente chamava de live action, né? Não era nem tokusatsu, né? E ele falou, você gosta de live action? Aí eu falei, poxa, eu amo live action, né? Então, aí começamos a conversar e tal. Ele falando sobre o grupo, né, o Neo Animation. Aí ele foi apresentando lá pro pessoal. Tava lá o Rodrigo Guerrino. O Cruz eu não me lembro se estava, né? Eu sei que era o Michel Matsuda, o Namba, o Rodrigo Guerrino, que estavam lá. E o Richard, né? Esses são figuras carimbadas, né, do começo do NEL. Então, a partir de ali, o Michel me apresentou o grupo, né? E começamos a conversar. Aí ele falou que tinha um monte de coisas, né? Que ele adquiria através das locadoras da Liberdade, né? Falei, poxa, aí... Eu falei, eu tenho vontade de assistir isso, eu tenho vontade de assistir aquilo, Super Sentai, né? Kamen Rider, né? Aqueles Kamen Riders inéditos, né? Tipo Kamen Rider Zeto, Kamen Rider J, né? E os próprios Super Sentais, né? Aí, a partir do momento que eu cheguei pra ele e falei assim, eu tenho vontade de assistir a versão original do Zio Ranger. Aí ele foi e falou, eu posso trazer pra você, se você quiser. Eu falei, você tá brincando, você tem isso aí? Eu falei, com certeza eu quero, né? Ele falou assim, só tem um problema, você tem que trazer uma fita virgem, né? As famosas fitas virgens, né? VHS e tal. Eu falei, com certeza, então você volta no terceiro domingo do próximo mês. Eu falei, poxa, mano, aí vai demorar, né? Ele falou, não, passa rápido. Aí demorou, aí quando foi no próximo mês, no terceiro domingo do outro mês, aí eu fui lá, levei a fita. Falei assim, agora você vai ter que esperar mais um mês pra poder pegar pra pegar essa fita novamente, né? Eu falei, não tem problema, né? Aí foi quando uma coisa que o Koji acabou de citar agora há pouco, né, sobre o evento da Abradem. E antigamente não tinha esse negócio de internet, a gente se comunicava só por telefone mesmo, né, através de orelhão. Quem tinha telefone em casa, né, era sortudo, né. E aí eu ligava pro Michel, falava, e aí, tá tudo certo pra gente se encontrar lá? Então, Adriano, eu vou estar... no próximo domingo eu vou estar lá no tal lugar, né? O endereço é tal, lá na São Joaquim, onde era o endereço da antiga Abradem, né? Onde eram feitos lá. Até então eu também não sabia que havia eventos, né, de anime, mangá, né? Aí a gente combinou lá e foi.
Aí foi isso, nesse dia que eu conheci o Koji, né? Que o Koji estava lá com a Terebi Deluxe do Inspector e a fita, aquela fita abençoada do Jetman, né? Com aqueles 4 episódios lá. Foi aí daí que eu conheci o Jetman, né? E daí pra frente foi aparecendo mais e mais coisas, né? Fui conhecendo mais outras séries live action, né? E conhecendo mais o pessoal, né? Do Neo, se aprofundando, né? Até o dia que eu comecei a fazer parte do grupo, né? O Michel me convidou, aliás, convidou tanto o Koji como eu, né? E a gente começou a fazer parte do Neo Animation. Até então a gente só eu ia atrás mais de aquilo, né? A gente vai pelo interesse do material. E graças a esse material que a gente corria atrás, né, Koji? Aí foi que a gente foi adquirir as amizades, né? Tudo graças a esse material. A gente começou a correr atrás do material e daí as amizades foram aparecendo. Cada ano que passava, conhecendo mais gente, né? E por aí foi. Eu fico aqui ouvindo e vou tentando também puxar cada coisa que vocês vão contando, eu vou tentando puxar na minha memória como foi comigo, como que foi nas minhas primeiras salas e ajudar nas salas e começar a participar oficialmente, né? Isso é muito louco, realmente passa um filme na cabeça. Passa um filme, eu vou até me resguardar pra falar depois do Fábio até um pouquinho. Senhor Ferreira, o Tragago, conte para nós como que foi a sua descoberta de Neo Animation. Como que foi a sua vida nessa época de grupos de exibição? Eu descobri a existência do Neo Animation em 2001, numa Ultracon que foi realizada lá na Comics da Avenida Jaú. Eu lá conheci o A1, eu lá conheci o Ricardo Cruz também. Aí eles me falaram que todo terceiro domingo do mês tinha exibição de Tokusatsu, na época live action, lá no Centro Cultural São Paulo, que é o Centro Cultural Vergueiro. Aí depois disso eu comecei a ir religiosamente todo terceiro domingo do mês. No começo cheguei meio acanhado, sentava lá, ficava no cantinho quieto assistindo. Aí aos poucos fui pegando amizade com o pessoal. E religiosamente sempre estava lá indo. Aí fui conhecendo o pessoal, A1, conheci primeiro, o Jamil, o Koji, o Richard, e mais o pessoal que visitava, né? E fiquei frequentando o Neo Animation até quando terminou as exibições. Ficou até emocionado agora, você viu? Eu vi. Eu não entendi se ele tá gripado, se ele chorou tá no agora. ombro, se ele tá fugindo ou se ele tá emocionado mesmo. Parece que tá comendo alguma coisa. Não, eu acho que ele tá gripado e não contou pra gente. Ele ficou emocionado, Gago. Brincadeira. Não, só com um pouco de tosse. Normal da idade. Tá ruim, tá gripado. Faz uns 20 anos já da idade. Queria acrescentar, porque eu também descobri, assim como o Gago, eu descobri a Neo em uma Ultracon. Foi na Ultracon que rolou em 2000. Eu comprava revista, né, cara? Então eu tinha sempre revistinha Heróis do Futuro, ou até revistinha da época da Comics e tal. E eu lembro que anunciou a Ultracon 2000. E foi na Ultracon 2000 batendo papo lá que eu descobri a Neo Animation, cara. Eu fui em poucas, né? Porque eu morava longe, né? Não era tão rápido chegar. Dependia muito dos meus pais e tal. E aí fui só em algumas, né? Acabei indo mais pós-Anime Friends ali, né? Quando tinha dubladores e tal. Mas eu também fui nessa pegada aí. Se pá, conheci o Gago aí nesse período aí também. Bacana. Boa. Eu tava tentando. Eu falei, eu acho que quando eu fui nessa época, eu nem imaginei que ia virar dono de fórum que ia estar nessa até hoje. Graças a Deus. Imagina, eu acho que eu fiz meio que ao contrário, né? Porque eu já falei, né? Na verdade, eu acabei indo nas exibições de anime da época do Maria Della Costa. Primeiro, e aí cheguei aí da ANEL em algum momento, eu me lembro que eu fui sim da ANEL, já no Centro Cultural Vergueiro, mas aí foi quando eu já entrei nos fóruns e já fui fazer as coisas na época
do Tokusekai e Toku Brasil, que aí já foi com 2003, se eu não me engano. A Vex eu fiz Anime com 2003 ou 2004. Nós fizemos várias coisas, né? Fizemos várias coisas nessa época. Mas eu falo, né? Eu sou o último, eu sou o mais novo dos mais velhos, né? Porque, ó, eu fiz recentemente 40 e já fui, já nessa época, pelas revistas, pela Herói, pela Henshin, saber das exibições e pelos fóruns, né? Então eu acabei sendo isso. Eu acho que eu sou um dos mais novos da turma dos mais velhos. Ah, entendi. Cara, eu queria pegar um gancho que... É claro que nós vamos puxar pra Tokusatsu, né? Gente, né? Vamos falar mais de Tokusatsu do que de anime aqui, com certeza, né? Até porque, por falando de Tokusatsu, né? A referência é essa. Eu lembro, cara, quando eu vi... E aí, você tem uma noção, ó. Eu sabia quem você era, porque eu lembro de ter visto você no Anime Friends 2003 cantando, naqueles... da Anime Q da vida lá. Nossa, aí você deve ter falado. Nem lembro. Aí você deve ter falado, que coisa horrorosa. Não, eu falei assim, ó, o cara lá da Neo Animation. Aí parei pra assistir. E eu queria, né, de novo, né, aproveitar esse gancho pra perguntar. Você falou uma coisa legal de Jetman, né? E a gente sabe pela live que o Code já conhecia muito Tokusatsu já antes de rolar aqui no Brasil, né? O boom que teve com Jaspion e Changeman. Mas de vocês todos, qual que foi o Tokusatsu que marcou quando vocês viram a primeira vez lá na Anel, por exemplo? Eu sei que é um papo meio aleatório, mas porque eu tenho muito isso pra mim que eu lembro até hoje. Eu vi muita coisa, mas eu não sei porquê ficou marcado na minha memória o Fiveman, sabe? De ter visto o Fiveman lá pela primeira vez, lá sem legenda alguma. Isso ficou marcado pra mim até hoje e não sei, né, de novo, não sei o motivo. Você citou o Fiveman. Eu lembrei de um rapaz também que ia lá, um descendente. Eu não sei se ele é Nisei ou Sansei. Ele também, ele sempre ia lá nas nossas exibições e ele falava muito que gostava do... não sei, é coisa da pessoa, né? Ele gostava muito de assistir os últimos episódios das séries. Ele curtia muito Super Sentai, né? O favorito, o gênero dele o favorito era Super Sentai. Ele gostava dos outros também, mas o favorito era Super Sentai. E o cara, parece que, se eu não me engano, eu não sei se foi o dos últimos que a gente exibiu ou foi do meio. Eu sei que ele ficou louco. Você não tem os últimos aí do Fiveman? Cara, eu posso ver pra você. Que me tá sentindo aquele negócio, né, de trocar figurinha. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês pegaram essa época, né? Muitos. Peguei muito VHS, cara. Muito VHS. Lá no Neo tinha muito disso, né? O pessoal que ia lá assistir, eles pediam pra gente gravar também, né? Como não dizer isso, né? A gente fazia essa troca de figurinhas com o pessoal. E eu adorava fazer isso, cara. Por quê? Porque além de divulgar, eu falei, poxa, legal, a pessoa tá curtindo, agora ela quer pra curtir em casa, tal, né, no aconchego e tal. Eu não me lembro qual que foi o episódio, só que a gente exibiu mesmo o Five, né? Eu sei que esse rapaz, ele ficou doidinho. Então agora eu tô sabendo que você também tava lá junto na exibição, né, Gil? Cara, não sei porquê, Five me marcou muito. Eu não cheguei a levar, né? Eu cheguei a papear com alguém sobre, porque já contei isso na live também, e já contei isso aqui no Tokcast. Eu tenho um amigo no Oricica, inclusive, um abraço de ouvinte do Tokcast, nosso apoiador também. A avó dele gravava pra ele algumas coisas lá do Japão. E eu lembro que eu tinha episódios de B-Fighter, cara. E aí eu sei que esses episódios de B-Fighter eu copiei tanto pra trocar por outras séries, cara. E eu acho que eu cheguei a prometer pra alguém lá na Neo que ia levar e nunca levei. Mas na época de Fórum Tokusen foi uma das coisas que eu mais troquei foi episódio de B-Fighter. Eu acho que por ser novidade também, né? Eu acho que tinha... Eu era eu quando adquiri B-Fighter, foi realmente nessas locadoras aí, graças ao Koji, que também ele era afiliado, né, algumas locadoras da Liberdade, e essas locadoras tinham, né, gravações, né, de 95, tinha B-Fighter, Oranger, né, os outros... E eles traziam pra cá, né, pra essas locadoras, pra o pessoal da comunidade assistirem, né, Koji? Então, a gente ia lá
né, a gente naquele esquema Jack Sparrow, né? Que o pessoal já sabe mais ou menos. Aí a gente adquiria, porque não tinha como, né? A gente fosse depender de TV brasileira pra gente adquirir aquilo que a gente tem vontade de assistir, né? A gente nunca ia assistir nada. Outra época também, né? Exatamente. E eu lembrei da live que vocês fizeram com o Koji Jamil, e eu lembro que, não sei se foi o Gil ou foi o Kuroda que citou sobre um certo cara que entrava ali no meio, perto da plateia ali, pra explicar mais ou menos como que era o episódio. Era o Dito Cujo aqui, entendeu? Era você? Mas era importante porque não tinha legenda alguma, né, cara? Então, se alguém explicar, ajudava pra caramba. Então, exatamente. Agora, Koji, você teve alguma novidade na época de Neo? Porque eu lembro da live, né, que o Koji já tinha visto até o último episódio de Jaspion, antes do Jaspion chegar aqui. Não, assim, eu assim, dentro do Neo, Tokusatsu assim, que marcou, sinceramente não, viu? Porque como eu tinha conhecido praticamente todos que passavam aqui, né, que passaram aqui antes mesmo de serem licenciados, né, então o que passava no Neo pra mim não era novidade, até porque eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não contei na live. Só complementando, eu acabei não falando qual foi o Tokusatsu que me marcou, né, então o que me marcou foi o B-Fighter Kabuto. Exatamente o que eu cheguei, né? Eu consegui adquirir o episódio, né? Até um episódio de um novo membro, né? Dos B-Fighter lá, até um estrangeiro, né? Não era o personagem não era nem japonês, ele se transformava no B-Fighter Yama. Aí eu cheguei a narrar esse episódio lá pro pessoal entender um pouco da história. Foi isso. Desculpe, continua. Não, imagina que é isso. Foi bom você ter lembrado aí. Eu conheci B-Fighter Yama aí. E então, pra mim, não era muito novidade, porque, como eu tava falando, né, na década de 90, a partir de 1990 mesmo, né, eu já ficava perambulando ali pela Liberdade. Eu morava ali perto, né, morava na Aclimação, e eu, todo dia, né, adolescente, moleque, né, só ia pra escola e não trabalhava ainda. Aí eu ia lá pras livrarias, né, Fonomag, Casa Sol, Casa Ono, ficava batendo ponto direto lá, até os Odissãs lá e surtarem comigo lá, né, porque eu ia lá e não levava nada. Eu só ficava olhando lá o material que tinha lá. E eu ficava vendo as novidades, né, através das publicações, né, das revistas que chegavam, que vinham do Japão, né, para essas livrarias, né? E aí eu ficava conhecendo, né? Eu conheci o Inspector e o Fiveman através de Trebi, né, que eu vi na Fonomag em 1990. Achei muito legal. Eu vi também o Soul Brain, que eu fiquei assim... na hora que eu vi o visual do Soul Braver pela primeira vez, eu tomei até um choque. Falei, nossa, que diferentão, né, mano? Bagulho diferente e tal, né? Curti, né? Eu vi também Jetman, vi Zyuranger e por aí foi, né? Sempre uma novidade ali a cada ano, né? E, assim, quando passava no Neo, eu já não ficava surpreso, assim, entendeu? Pra mim já não era tão novidade assim, entendeu? Então não tem, assim, um Tokusatsu específico, assim, que me marcou. E tem um Tokusatsu favorito, né? Mas, assim, que passou no Neo que me marcou, assim, sinceramente não tem, não. Pra mim não era mais novidade, não. Por isso. O que me marcou lá na exibição do Neo foi quando assisti pela primeira vez o Kamen Rider e Tigo, ou simplesmente Kamen Rider, porque até aquele momento eu só tinha assistido Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. E quando eu assisti pela primeira vez ali o Kamen Rider, aquilo ali me marcou demais. Foi sensacional. Como que era depois já fazendo, acho que mais... Apesar que o Gago também já fez bastante sala de exibição, mas como que era exibir isso para as pessoas e ter esses feedbacks na época de pessoas tipo revendo e falando, nossa, faz tempo que eu não vi essa série, nossa, vocês têm isso. Como era
essa relação com o público em geral, assim? Pode ser o Koji primeiro. Não, assim, a relação com o público, né? Assim, muitas vezes o pessoal assistia, né? Curtia as exibições, né? E, ao menos pra mim, nunca me perguntaram como é que a gente tem esse material, né? Acho que se me perguntaram foi uma vez ou outra. Talvez tenham perguntado pro Adriano, né? Mas pra mim, assim, não chegaram a perguntar sobre como é que a gente tinha acesso a esse material aí. Talvez o Adriano saiba. Sim. No caso, tinha algumas pessoas que perguntavam, né? Que eram fãs de live action, né? E perguntavam: como é que você arranja isso? A gente arranja através de tal meio, né? E para essas pessoas adquirirem era muito difícil, né? E aí volta aquela questão, né, da troca de figurinhas, né? Troca de figurinhas não, eu amava passar pro pessoal. Porque assim, eu queria que houvessem mais fãs sem saber que vocês estavam lá, né? Poxa, vocês podiam na época chegar em mim e perguntar que eu passaria para vocês com o maior prazer, o Gil, o Kuroda, entendeu? Porque era uma felicidade muito grande, né? Quando vinham perguntar para mim sobre Kamen Rider, porque a gente assim, dentre a turma do Neo Animation, o Jamil, né? O Koji que mais assim, o Guerrino, que mais assim ficava mais na parte do Tokusatsu, né? Eu queria exibir tudo, né? Desde Kyodai Hero, Ultraman, só que tinha aquela limitação por causa de certo pessoal do próprio grupo. Acho que o Koji já até imagina quem possa ser, entendeu? Mas eu amava fazer isso desde aquela época que eu já adorava, tipo assim, o nome da palavra oh meu Deus, fugiu a cabeça, desculpem a minha leiguice. Compartilhar. É a idade. 49 anos nas costas é roça. Porque eu falei isso, né? Tipo, mas não, a questão não é nem tanto como que você teve acesso, né? Assim, mas é mais tipo, ver a felicidade de uma pessoa indo algo que imaginou que alguém pensou em gravar e exibir pra uma galera, sabe? Tipo, você tá. Que aconteceu um pouco com a gente, tipo, a pessoa entrava na sala e de repente tá passando uma série que ele não via, só viu quando era pequeno, e ele fala: nossa, quanto tempo que eu não vejo isso, sabe? Umas coisas mais lógicas. Sim, principalmente o que passou aqui, quer dizer, né? Sim. Aconteceu, se me permitem dizer aqui, aconteceu comigo logo que eu entrei pro Neo também, né? Com o Adriano, né? O Adriano tinha conseguido material com o Michel, né? E assim, eu só conheci, como eu disse pra vocês, eu conheci assim, vendo pelas publicações que vinham do Japão, né? Nas livrarias, né? Nas Terebis, Terebi com Deluxe e por aí vai, mas não cheguei a assistir. E aí o Adriano, né, gentilmente, né, cedeu para mim, né, alguns materiais que eu tava curioso em ver, como por exemplo Kamen Rider Zeto, que para mim, junto do Z-Cross, é o meu Rider favorito. Ele cedeu para mim os primeiros episódios de Zyuranger, né, que eu já tinha assistindo uns 2 episódios aleatórios, mas eu não tinha visto o resto, né? E ele emprestou para mim, né? Esse material aí, né? Fora ainda os filmes de Godzilla, né? Que eu amo de paixão também, né? E é isso, né? O Adriano, por causa do Adriano, eu também, né? Ele também compartilhou comigo o material e eu compartilhei com ele também algumas coisas que eu tinha também, né? Com certeza. E tem uma coisa que o Gil me contou que marcou ele de Neo, e eu queria saber o que era isso, que eram os eventos que vocês chegaram a fazer até com dubladores. Como é que foi isso? Quem teve a ideia? Vocês lembram dos dubladores que vocês convidaram? Porque isso naquela época não era tão comum, né? Os eventos de anime... AnimeCon vem, quer dizer, tem primeiro MangaCon, AnimeCon, Anime Friends. Então ali aquele 97 até 2003 já tinham os eventos, já tinham os dubladores, mas ainda assim para eles era muito novidade tudo isso, né? Como é que foi vocês fazerem isso e levar esses dubladores nas exibições? Vocês escolhem ver
Koji ou eu? Bom, eu sinceramente eu não lembro de quem foi a ideia de levar os dubladores, entendeu? Não sei se partiu do Serginho, eu não lembro. Foi alguém que teve essa ideia, né, de convidar os dubladores para levá-los lá para fazer uma pequena palestra, né? Falar um pouquinho sobre a carreira, falar um pouquinho sobre a profissão e tal e tudo mais. E sempre quando rolava esse encontro, né, esse evento aí, né, a gente fazia primeiro fazia uma apresentação em vídeo, né, de alguns trabalhos, né, assim, resumidamente, de alguns trabalhos que cada dublador fez, né. Isso aí já era o departamento do Adriano, que o Adriano que fazia essas montagens aí. Ele e o Fábio, né, os dois faziam faziam esses vídeos aí para homenagear eles, né, e logo após esse evento, a gente presenteava os dubladores com uma menção honrosa, né, que foi ideia do A2, né, o outro Adriano que estava no nosso grupo, o A2, que teve essa ideia de fazer essa menção honrosa. Ele fez a mensagem, né, que era uma mensagem muito bonita, não lembro qual que é, eu ainda tenho que dar uma vasculhada aqui nas minhas coisas aqui para ver se eu acho alguma coisa, né, e na mensagem, né, também teria uma imagem de algum personagem que marcou algum personagem marcante que esses dubladores fez, né, em forma de marca d'água. A gente enrolava como se fosse um canudo, né, um cano, né, tipo de formatura, e entregava para eles. E os dubladores que passaram por lá foram vários, né, foi a Marcia, já foi para lá a Márcia Regina, foi o Borges de Barros, foi também o seu Mário Vilela, né, o eterno Seu Barriga, né, o Buba também dos Changeman, foi a Helena Samara, né, Helena Samara, que foi a dubladora da Vilma, né, dos Flintstones, e foi a dubladora também da Bruxa do 71 do Chaves. Quem mais que foi? Eu lembro da Marli Bortoletti do Marcelo Francisco. Foi também, então esse pessoal foi... Esse do Marcelo Campos e da Marli Bortoletti foi o último com dublador, né? Você tinha falado? Eu não lembrava. Eu lembro de ter ido, lembro que tinha... Naquela época talvez era engraçado, mas a galerinha gritando Emanuele quando a Marli subiu no palco por causa da dublagem. Sempre tem uns doidão, né? Mas eu lembro muito desse dia aí. Foi também. Esse dia, infelizmente, eu não podia porque eu tava trabalhando, né? O último dia que os dubladores foram, né? Que foi justamente com o Marcelo Campos, que esse dia aí foi bem da hora mesmo. E que inclusive o A2 entregou pessoalmente pro Marcelo lá no palco lá, e disse que foi uma coisa muito legal, foi muito bacana esse dia. O Marcelo subiu numa cadeira, porque o A2 é muito alto, né? Eu lembro que o Marcelo subiu na cadeira para receber o... E também... E também quem foi lá também foram a Letícia não, perdão, foi a Cecília Lemes e a Lúcia Helena, a dubladora da Sarah, dos Flashman. Elas foram lá também, elas foram lá. E por sinal, né, a Lúcia Helena, nunca vou me esquecer. Eu escolhi as imagens, né, porque eu lembrava muito assim de muitos personagens, né, que os dubladores fizeram, né? Eu selecionava as cenas, mandava pro Fábio e ele fazia a edição. No dia que a Lúcia Helena participou desse Neo Animation, ela escutou uma narração que ela fez de um anime muito antigo, de 1963, quando ela era criança. Ela falou assim, meio assim, de onde vocês tiraram isso? Nunca vou esquecer. Ela se emocionou. A Lúcia Helena, a dubladora da Sarah dos Flash. Pra vocês verem que os dubladores, né, é tanta coisa que eles fazem que eles não acabam se esquecendo, né? É muita coisa mesmo, né? Tem muito trabalho assim que a gente muita gente, né, muitos fãs citam, né, para alguns dubladores: você dublou tal trabalho, você lembra? Falou: nossa, eu não lembro disso, você lembrou disso daí? Cara, que legal. Só pra você ter uma ideia como é o trabalho desses caras aí, né, mano? É muita coisa que eles fizeram ao longo dos anos, né? Ao longo da carreira de cada um deles aí, né? O exemplo disso é o que o Adriano acabou de falar da Lúcia Helena aí, que não lembrava dessa locução aí, que o Adriano lembrou, né? E ela gostou muito.
Sabe um momento também da Neo Animation que eu sempre faço questão de lembrar pra sacanear o Gago? É quando o Ed Carlos foi lá fazer a matéria da revista Henshin. Que o Gago até hoje, ele tem esse trauma, porque ele não tava no dia da revista Henshin e não apareceu. Você também não tava, né, Cody? E não apareceu na matéria. Não, eu também não tava. Eu tava acidentado. O Adriano lembra disso daí. Vocês dois perderam o dia da revista, mas você tem trauma, Cody, igual o Gago tem também? Não necessariamente, né? Lógico, eu fiquei um pouquinho. Não, eu fiquei um pouquinho chateado, mas não a ponto de ficar traumatizado igual o Gago, entendeu? A gente sacaneia o Gago, mas é porque, pô, a revista ficou muito legal, né, Gago? Uma pena que não apareceu todo mundo, né? Pô, show de bola. Não, a matéria que o Ed Carlos fez ficou show de bola mesmo. Cara, eu conheço muita gente que descobriu o anel por essa revista Henshin, por exemplo. Uhum. Não, eu até imagino, porque assim, para divulgar as exibições, né, do Neo Animation, a gente fazia cartazes, né? Eu imprimia alguns eu montava os cartazes com algumas imagens aleatórias que eu montava no Photoshop, eu imprimia na gráfica e distribuía, né, em alguns lugares específicos, alguns pontos específicos, como por exemplo em livrarias, né? Uma delas é a saudosa Animangá, que ficava ali na Santa Cruz, e também a gente divulgava em alguns sites, né? Tipo o J-Box, inclusive no site da Henshin. A Henshin já estava com o site ali, né? A revista tinha um site e a gente mandava para eles a programação e eles divulgavam lá, e provavelmente foi através disso aí que o Ed Carlos ficou sabendo e foi lá fazer a entrevista com cada membro de lá do grupo, entrevistar quem estava lá na plateia assistindo, acompanhando as exibições e tudo mais. E, você tava no dia que a Henshin foi e tal, né? Foi de sopetão que o Ed, a galera chegou lá, ou tinha sido combinado? Foi de supetão. Foi de supetão. Ele chegou lá e falou: vou fazer uma matéria com vocês aqui. Eu falei, opa. Aí ele fez, né, aquela Henshin especial, né? Foi muito bacana. A gente tá valorizando muito essa passagem da Henshin, porque nós temos muitos ouvintes do cast que descobriram o anel pela revista Henshin. E tudo graças ao Ed Carlos, né, cara? Ele proporcionou isso, né, também, né? Muito legal isso aí, cara. Ed é fera. Cloda, o que mais que a gente pode perguntar pros meninos? Vamos para nossas considerações finais aqui do cast. Mas assim, antes de ir para considerações finais, tá? Code e A1, vou manter contato, que eu quero convidar vocês para participar de todo o cast, pra gente falar de séries, né? Até porque, graças ao trabalho atual do A1, a gente tem muita produção sendo legendada pra gente poder falar aqui no TogoCast, né? Não, assim, só pra falar da minha parte, tudo bem, eu aceito o convite, e agradeço já de antemão aí pela oportunidade aí. Eu idem, agradeço também, o que precisar, é só chamar. Será um grande prazer. O que eu acho que dá pra gente fazer, então, a gente geralmente, nas nossas considerações finais, a gente tem um momento do jabá. Mas como é um momento aqui raro de juntar essas pessoas e ter elas aqui presentes, então vamos só aumentar um pouco esse tempo do jabá, mas é para dizer que vocês, apesar de terem feito essa sala, esses espaços, participado já há quase 20 anos, que se tempo, né? Claro que ainda teve mais coisas ainda ali perto dos anos 2000, até mais para frente, mas que vocês não pararam de fazer coisas. O Gago, por exemplo, com a gente, tá já há muitos anos, sempre que pode, tá lá com a gente nos espaços. Então eu queria o Koji primeiro, que o Koji tem um projeto no YouTube, que ele agora tá um pouco parado. Fala um pouco desse projeto, por favor. Aí depois eu pergunto para Um. Assim, esse projeto, né, surgiu, assim, logo, assim, anos depois, né, que paramos de fazer exibição, né. Eu sempre vinha pensando, quebrando a cabeça em como fazer o Neo Animation voltar, né, sem fazer exibições de vídeo, porque por conta do que aconteceu, né, que eu expliquei lá na live, né,
que inclusive eles usaram até como desculpa a pirataria, né? Porque a gente baixava de internet o material e tal, e falava que era pirataria, que não sei o quê, que isso e aquilo. E aí decidimos parar também. Falar, vamos parar para evitar problema também, né? E aí com o passar dos anos eu fui quebrando a cabeça, tentando ver o que a gente podia fazer e tal. Aí em 2015 eu tava em casa e eu tava assistindo televisão, Play TV, e tava passando uns programas, né, de cultura geek. E eu descobri que esses programas eram tudo de internet, era tudo YouTube. Aí eu falei, é mesmo, tá aí uma boa ideia. Eu vou fazer um canal no YouTube do Neo Animation. Isso em 2015. Aí em 2016 eu peguei, fiz o projeto, né, coloquei no papel e mostrei pra galera, né? Apresentei o projeto. E aí em 2023 o canal entrou no ar em novembro de 2023, né? Com o nome de Nippo Geek by Neo Animation, né, que é um programa, né, voltado para cultura pop japonesa, né? Falando sobre mangá, anime e tokusatsu. E aí a gente começamos a gravar vídeos, né? Eu e o Adriano começamos a apresentar títulos, né, de animes e tokusatsu que muita gente não conhecia, igual a gente fazia nas exibições. Cada vídeo, né, cada vídeo do canal era um título diferente. Era um anime, depois um tokusatsu. Tudo títulos títulos assim inéditos que muita gente não conhece. A maioria dos títulos que exibimos era tudo antigo, né? Já era dos anos 90 para trás, né? Só me engano, só apenas o primeiro vídeo que fizemos com 2 títulos, né? Um anime e um tokusatsu, que abrimos uma exceção só para chamar a atenção do público, né? Que foi com títulos atuais, né? No caso, o anime em questão foi do Chainsaw Man, e o tokusatsu foi o Ultraman Blazar, né? E que inclusive o Adriano fez uma matéria muito boa, muito legal desse Ultraman Blazar, que foi uma matéria dupla, né? Foram 2 vídeos que fizemos dele, né? Uma falando sobre a série e a outra o Adriano apresentou os personagens. Tá lá no canal, o canal tá lá, né? E por motivos de força maior, né, por problemas pessoais, por conta das circunstâncias da vida, infelizmente o canal tá parado. Tá? A gente não encerramos. Ele só tá temporariamente parado, né? Mas não quer dizer que a gente vai desistir, né? O Adriano, ele tá enfrentando aí uns problemas pessoais aí, né? Ele tá trabalhando em 2 empregos e isso inviabiliza um pouco as gravações do vídeo. Eu também tô enfrentando uns problemas aqui na minha casa aqui, né? Que também não tá me inviabilizando também de poder tá gravando, mas em tão breve retornaremos aí retomaremos as gravações do Nippo Geek, tá? Para quem quiser conhecer, tá lá, é só acessar lá, é só digitar lá Nippo Geek, né? E vocês vão ver lá o canal lá com o logotipo do Neo Animation e tá lá os vídeos. E só para adiantar pra galera que tá ouvindo, né, para não estranhar, porque os primeiros vídeos a gagueira tomou conta de nós 2 ali, principalmente de mim. Mas faz parte, né? Assim, a gente vai fazendo aos poucos, até hoje, às vezes, dependendo do que a gente faz, dá uma travada, gagueja, é normal, mas boa demais. Então, esse canal, né, a gente fez pensando no público, né, fizemos pensando em trazer de volta o Neo Animation, mas principalmente pensando no público, né, então fizemos da melhor forma possível, uma coisa assim, bem simples, né, que eu e o Adriano pensamos ali, fizemos tudo assim, que estava no nosso alcance, tá? Que estava assim, em termos de estrutura, né, de infraestrutura, fizemos assim uma coisa bem simples, mas ao mesmo tempo assim que buscasse chamar um pouquinho a atenção do público, né? A gente colocava uns bonecos de tokusatsu ali na mesa onde nós nos apresentávamos, né? Eu colocava um Gundam ali também, né, para variar, já que tratava dos 2 assuntos também. E, assim, tudo da melhor forma possível para procurar entreter o público
da melhor maneira possível. Muito obrigado mesmo. Aí, Adriano, a gente aqui falou muito o A1, mas seria essa de Kaiju T4. Por favor, me explica o que eu perdi. Então vamos lá, Kuroda. Kaiju, todo mundo sabe, né? Kaiju vem de monstros japoneses, né? Ou, né? É o kanji de imperador, né? Que vem de ou, né? Só que na verdade é O-H. Só que na própria língua japonesa tá como ou, né? O-U, né? 54 Rei dos Monstros, né? Kaiju ou. E o 54 é derivado do primeiro Godzilla, que é de 1954. Mas entendeu? Isso aí é um... Mas esse nome é de um projeto seu? É isso? É um site? O que na verdade, na verdade, isso é um canal do Telegram, né, que eu montei, né? Tanto de Tokusatsu quanto de anime, né? O outro é Kaiju 54 anime, né? Só que aí eu tenho esse aí que é o Xodó, que é o Kaiju 54 Tokusatsu, né? Ali só vai as produções asiáticas, né? Tudo que é relacionado à velharia japonesa, né? O Tokusatsu, gêneros Kaiju, Kyodai, Kamen Rider, Metal Hero, Super Sentai, né? Tá tudo ali, né? Os projetos que não sei se pode até falar aqui, não sei se pode. Por favor. À vontade. Então, são projetos de legendagem, né? Tem alguns projetos meus que eu fiz aí durante uns anos atrás aí, que eu legendei vários Kyodai Heroes aí em português, né? É o caso do Red Baron, Super Robô Red Baron, Iron King, Megaloman, Majin Hunter Mitsurugi. Nós gravamos o cast de Red Baron, já deve ter saído a essa altura, já devemos ter lançado, não tenho certeza. e agradecer, inclusive, a sua legenda, porque eu falei que você acaba retroalimentando aqui o TokuCast de certa forma. Cara, sério mesmo, cara? Fico feliz, cara. Fico feliz de saber aí que agregou aí a matéria aí do TokuCast aí. Nossa, como... tô feliz de saber. O Jamborg Ace, né? Terminando aqui, Jamborg Ace, o que mais? E o último que eu estou fazendo aí, né? Já lancei do 1 ao 20, é o Daitetsujin 17, né? Que tá lá também disponível do 1 ao 20, e logo eu estarei terminando. E tem outros mais aí. Tem também os outros parceiros, né? Que também postam lá no chat do Kaiju 54 Tokusatsu, né? Que ele também já tá quase terminando o Mirrorman, também legendado em português, que é o Jaja Marvel. O cara também já legendou muita coisa legal aí, inédita. Também já alimentou do cast também. Com certeza, por favor. Eu vou assistir com o maior prazer. E é isso, né? E outros aí que estão por vir aí, né? Entendeu? Aí esse é o meu trabalho que eu estou fazendo aí, né? Ultimamente, né? Para agregar o Tokusatsu na Tokunet. Gago, você que acabou aí virando seu de história favorito, ainda dá tempo de fazer algumas coisas na Tokunet, ou só participando aqui com a gente, lendo os obituários, ou agora é só dando aula? Só dando aula, assistindo sempre quando der uma série, participando do TokuCast, participando do Anime Friends e, como sempre, dando notícia dos obituários dos famosos. Muito bom. Entrando em frios que o Gil coloca ele de vez em quando. É isso aí. Desculpa, só colocar mais um que eu fiz lá também. Está disponível lá para os amigos curtirem lá. Precisar fazer também um TokuCast aí, o Zone Fighter também. Cara, o Zone Fighter, tô lá, tá finalizando, não tá? Tô esperando finalizar para poder colocar aqui na nosso cronograma, hein? Não, o Zone Fighter já tá completo. Já fechou? Que beleza. Aí, Looper, se tiver vindo a gente, já vai pra fila já aí, ó. Mais um pra gente falar. Show, muito bom. Muito bom. Galera, pesquisem aí, assim, aqui não tem tempo ruim. Enquanto não tiver oficial no Brasil, tem que valorizar os fãs que fazem esse trabalho aí, sim. Não tem hipocrisia, né?
Enquanto não tem oficial, gente, é graças aos fãs que a gente pode se alimentar aí desse gosto maravilhoso que nós temos pelo gênero Tokusatsu. Kuroda, acho que é isso, né? Deixa eu agradecer o Koji, agradecer o A1 por participarem, agradecer pela história, por todo o trabalho, né? Pelos fãs de anime e pelos fãs de Tokusatsu principalmente, né? E deixar agora o nosso jabá para encerrar o Tokucast de hoje. Bom demais. Bom, eu falei, pra mim é uma honra ter tido esse papo, já o segundo papo aí com eles que viram história, viram rei pra gente. Jamil era pra estar aqui também, acabou não conseguindo, mas um abraço pro Jamil, mas ele está lá no Tokusatsu TV ao vivo. Lembrando também que temos nossos 2 canais, toda sexta-feira eu Toco Agora, lá no Toco Agora no YouTube, e o cast, onde você tem todo sábado de manhã ouvindo o episódio novo de TokuCast. Na sexta-feira eu Toco Agora a nossa revista semanal com reviews de episódios, bate-papo em vídeos e o TokuCast, como sempre, por áudio. E uma vez por mês, toda última quinta-feira do mês, o TokuCast TV ao vivo, tá? Sempre com um convidado diferente pra gente bater um papo diretamente da Akiba Station. Então é isso, pessoal. Deixa um comentário no YouTube, no Spotify, se você vivenciou essa época ou não, né? Interaja conosco aí nas redes sociais, tá bom? E compartilhe o TokuCast, compartilhe o Toku Agora e acompanhe aí o nosso trabalho no tokusatsu.com.br. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o Edinho. Adeus! Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.